Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu espero que no final dessa aula você consiga realmente começar a estudar, continuar os seus estudos, dar uma avançada melhor nos seus estudos, tá? E a gente vai começar hoje falando sobre o segredo da aprovação, que na verdade não tem nenhum segredo, não é nenhum segredo. As pessoas às vezes querem inventar a roda, né? E na verdade não precisa disso. Quando estudei, eu estudei da forma mais simples possível. Tudo o mais básico possível que eu podia fazer naquele momento, porque eu nem sabia como estudar diferente, na verdade, né? Eu não sabia como estudar diferente. E aí eu comecei a estudar da forma que eu achava que funcionava e que realmente funcionou, né? O segredo da aprovação é fazer o básico bem feito. Esse é o segredo. E para começar a falar hoje, eu vou começar falando de mim um pouco. Para você que não me conhece, para você que chegou aqui hoje e ainda não sabe o que é que eu faço aqui, né? O motivo de eu estar aqui. E aí eu vou te contar o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu estar ajudando as pessoas a serem aprovadas em concurso público. Porque eu comecei também assim, eu comecei do zero. Eu sou Luciana Lira, fui aprovada em 5 concursos públicos. Desses 5, 2 federais. E desses 5, eu assumi 3. Um estadual e 2 federais. Eu vou contar essa história mais pra frente um pouco para vocês, tá certo? Mas o que é que eu quero dizer a vocês agora, nesse momento? Se você acha que não consegue estudar porque trabalha o dia todo, porque tem filho, tem que cuidar dele, tem marido, tem casa para dar conta, não se preocupe. Tudo isso eu também vivi, né? Tudo isso eu também vivi. Se eu estou aqui dizendo que é possível, se eu estou dizendo que eu consegui, é porque você também consegue. Qualquer pessoa que se determine a fazer, que se esforce a fazer aquilo, que se dedique realmente a fazer aquilo, consegue. E o que é que a gente vai conversar nessa aula? A gente vai falar sobre rotina de estudos, né? Um pouco sobre material e como você deve memorizar o seu conteúdo. O que você precisa fazer para memorizar o seu conteúdo. No geral, a gente vai falar sobre isso. Dentro de rotina de estudos, a gente precisa ter uma coisa muito importante na cabeça. A gente precisa ter consciência de uma coisa. Tempo, todo mundo tem. Todos nós temos tempo. Todos nós temos os mesmos tempos, né? A gente tem 24 horas por dia. Eu tenho, você tem também para estudar, para fazer para viver a sua vida, né? Para organizar a sua rotina de estudos, tá certo? E eu quero falar aqui isso para qualquer pessoa, para quem está começando, para quem já está estudando e não consegue avançar, para quem está batendo na trave e não consegue ser aprovado. Eu sei que tem muita gente assim aqui, eu sei que chega muita gente para mim, está faltando algum ajustezinho para poder realmente a aprovação chegar, né? Então, eu vou falar hoje para todos vocês. Para qualquer nível que você esteja, essa aula vai servir, tá bom? E a gente vai começar falando sobre rotina de estudos. Você, me diga uma coisa. Olhe para a sua vida. Você tem uma rotina de estudos? Você tem tempo para estudar? Será que você chega e diz que não tem tempo para estudar? Você já chegou alguma vez pensando nisso? A pensar nisso? Ah, Lu, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo e eu não tenho tempo. Eu trabalho 8 horas por dia. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Será que você só tem 8 horas? A sua vida é só 8 horas? E as 16 horas que você tem sobrando, o que é que você faz? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você não só tem essas 8 horas que você diz que trabalha e não tem tempo para estudar? Você já parou para pensar sobre isso? Isso é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não se ligam, não se importam com isso. E isso precisa ser muito claro, estar muito claro para você, que todos nós temos 24 horas e que a gente precisa saber usar essas outras horas que tem disponível para a gente. E não adianta você pensar assim, amanhã eu uso essas horas. Amanhã você vai ter novamente essas horas. As horas sempre estarão lá, né? Você não vai aproveitar uma hora de amanhã, hoje, ou uma hora de hoje, amanhã. Não existe isso. Todo dia você acorda e você tem 24 horas para você usar da forma que você quiser. Só que a maioria das pessoas não sabem usar essas horas. Me dizem o seguinte, a maioria das pessoas que chega para mim diz assim, eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa cansada e não consigo estudar. E aí não estuda, não faz nada. E aí quando eu digo que estudo é difícil, porque se fosse fácil todo mundo passava no concurso, é nesse ponto aí que eu quero chegar.
é que se você não se esforçar, você não vai conseguir fazer diferente. Você não vai conseguir fazer a diferença na frente de muita gente. Precisa sim de esforço, precisa sim de dedicação. E onde é que entra isso tudo? Entra em você se acordar mais cedo para estudar. Entra em você encontrar brechas durante o seu dia, porque tem brechas durante o seu dia para você estudar. E entra você estudar, mesmo chegando do trabalho cansado, você se organizar e estudar mesmo cansado, entendeu? Porque a gente precisa acostumar, adaptar o nosso corpo, o nosso cérebro, para a gente fazer o que precisa ser feito. Ah, eu chego cansado, não vou fazer nada, pronto. Você já mandou um comando para o seu cérebro que você está cansado e que você não vai fazer. E o que é que você precisa fazer? Você precisa chegar, tomar um banho, comer alguma coisa, né? Jantar, fazer um lanche, o que você achar melhor. E descansar um pouco e começar a estudar. Porque se você fizer isso todos os dias, o seu corpo vai entender que você não vai estar cansado, que você vai conseguir fazer isso. Isso é fácil? Não é fácil. É aí onde está o segredo. O segredo da aprovação que eu sempre falo, que eu tanto falei esses dias, é isso. São pequenas coisas diárias. São pequenas coisas que você pode fazer e que a maioria não faz. É aí que está o segredo. Esse é um dos segredos, na verdade, tá? Então, essa rotina de estudos, ela tem que ser feita baseado nisso aí. De você conseguir organizar o seu dia para que o seu dia seja produtivo, para que você consiga usar mais horas que você tem durante o seu dia. E você tem esse tempo, só precisa você organizar o seu tempo para isso, a sua rotina para isso. Ah, Lu, mas e essas brechas? Como é que eu vou fazer para estudar meia horinha, uma horinha numa brecha de estudo? Consegue sim. E isso é muito importante, porque se você somar uma semana, todo dia, veja só, se você soma todo dia um pouquinho de tempo, quanto tempo você terá estudado durante a semana? Quanto tempo você terá estudado durante o mês? Quantas pessoas não fizeram isso? Pensa sempre assim, tá? Vale sempre a pena. Ah, mas você disse que o ideal é estudar o máximo de tempo possível. Justamente. Quanto mais tempo você estudar, melhor para você. Ou você não quer ser aprovado rápido. Se você não tiver pretensão de ser aprovado rápido, tudo bem. Mas se você quer ser aprovado rápido, você tem que estudar o tempo que você tiver. O maior tempo possível. Tá bom? A minha ideia aqui, nessa aula, é facilitar a sua vida, tá? Eu não quero complicar, nem quero atrapalhar a sua vida. A minha ideia aqui é facilitar. E como é que você vai facilitar isso? Se você está querendo dar um gás nos seus estudos, se você está naquele momento sem nenhuma motivação, sem nenhuma estratégia de estudar, sem saber o que fazer, sem sair do lugar, tá? Com certeza, você vai sair dessa aula sabendo o que fazer. E depois, quando você entrar no ZA ou na mentoria individual, isso tudo vai avançar ainda mais. Isso eu garanto a você, se você fizer o que realmente é para ser feito. E o que é que importa agora, nesse momento? Que a gente vai falar sobre tudo isso que eu já comecei, né, no início da aula. O que importa nesse momento é você decidir começar. É você começar agora. Ah, Lu, mas eu já tentei várias vezes, eu já me arrependi porque eu não consegui estudar, eu já fiz de tudo e não consegui. Esqueça tudo que passou. Tudo que passou é passado. Não vai adiantar mais você ficar pensando nisso. Comece a partir de hoje. Comece agora. Você quer ser aprovada, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a vida da sua família, você quer ter uma estabilidade financeira, você quer tá trabalhando, sabendo que você todo mês tem lá o seu dinheirinho na sua conta, sem você se esforçar mais para isso, e você está fazendo só o que você precisa fazer. Se você quer isso, a hora de começar é agora. A gente está ainda praticamente no início do ano, gente. A gente está em abril, né? Hoje, 1º de abril. E aí a gente teve carnaval, teve Semana Santa, e aí você tem a oportunidade de começar hoje, no dia 1º, isso, no dia 1º de abril, a começar a mudar a sua vida. E a gente vai fazer isso a partir de agora juntos. Eu quero te ajudar a fazer isso. Só que depende muito mais de você do que de mim, que estou aqui do outro lado. Eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar o caminho, ó, aquele caminhozinho que eu não tive quando eu estudei, que não tinha ninguém para me dizer. Eu aprendi tudo o que eu aprendi durante anos de estudo. E estou aqui passando para você nessa aula. Vou passar para você no ZA, na mentoria individual, toda a minha experiência de estudo. Tudo que eu vivi nos 3 anos que eu estudei,
que eu estudei muito errado, eu comecei muito errado e eu aprendi a estudar de verdade. É tanto que eu fui aprovada nos 2 concursos federais no mesmo mês. Quando eu descobri a forma correta de estudar, eu comecei a ser aprovada. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível, tá? E não é um bicho de 7 cabeças, não. Você não precisa de nada demais para estudar, tá? Começando, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar. Eu vejo que muita gente que chega para mim, que não tem organização dos estudos, não se organiza. E isso é muito ruim. Porque sem você se organizar, você não continua. Com certeza você não vai continuar. Você pode até começar, mas você não vai continuar. E o que eu quero dizer a vocês é que é possível, tá? Não é fácil, mas é possível. E esse possível é fazer o básico bem feito. É assim, ó, quando o bônus é muito bom, a gente também sabe que precisa pagar o preço desse bônus. A gente precisa pagar o preço, né? E o preço aqui, nesse momento, é esforço, dedicação, abdicação. Que muita gente não quer abdicar das coisas. E isso é pagar o preço. Se você quer passar no concurso, faz uma coisa, faz uma promessa, diz para você mesmo, eu vou passar esse ano estudando. Eu vou passar esse ano estudando de verdade. E eu vou passar no concurso. E faça tudo o que precisa fazer para passar no concurso. Esqueça a Netflix, né? Quanto tempo você passa assistindo filmes? Eu sei que muita gente gosta. Esqueça a Netflix. Esqueça 2 horas na academia, porque tem gente que perde 2 horas. 1 hora para ir, 1 hora para ficar lá, 1 hora para voltar, quase mais de 2 horas. Você precisa não negociar as coisas. Não negocie o seu estudo com outras coisas. Eu quero passar esse ano estudando e eu vou abdicar de tudo que for preciso. Eu vou abdicar de tudo que for preciso para eu conseguir passar no concurso. É isso que você precisa fazer. Foi isso que eu fiz. Lu, mas você treina todo dia. Eu não treinava antes. Eu não treinava. Eu estou fazendo isso agora. E vai chegar um momento que você pode fazer o que você quiser. Eu não estou dizendo que você não possa treinar, tá? Eu estou dizendo que você não pode perder 2, 3 horas na academia. E não dá para fazer isso. Quer fazer algum exercício? Faça em casa. Meia horinha ali, 40 minutos, para você não perder muito tempo. Olha só, se você não tem tempo, você me diz, a maioria das pessoas me diz que não tem tempo de estudar. Como é que tem tempo de passar 2, 3 horas na academia? É isso que eu não entendo. Então, você quer realmente ser aprovado? Pensa um pouco sobre isso. Você passa 2 horas assistindo filme. Como é que você quer ser aprovado desse jeito? Tem que abdicar das coisas que dá para abdicar. Tem que negociar com o que dá somente. O trabalho é inegociável. Você não pode dizer que vai parar de trabalhar porque vai estudar. Tem gente até que faz isso, né? Quem pode, faz isso. Mas quem não pode, vai ter que conciliar o trabalho e o estudo. E isso é um ponto muito importante na rotina do seu estudo. Você precisa se organizar para que isso fique bem claro e você consiga trabalhar, você consiga descansar e você consiga estudar. Porque o estudo, ele precisa ser prioridade na sua vida. Não tem jeito, ele tem que ser prioridade na sua vida se você quer realmente passar no concurso. Pensa um pouco sobre isso que eu estou falando e se não acontece com você. E eu estou dizendo porque eu sei, eu vivi isso também, logo no início do meu estudo. Concurso público é uma escolha, é uma decisão sua. Quem vai decidir é você, né? Você vai ter caminhos a seguir até chegar à sua posse. E aí, ao seu sonhado cargo público, né? E aí resta você decidir o que você vai fazer. Se você decidir que vai querer fazer isso, a hora é agora. E aí a gente vai começar a falar realmente sobre como você vai organizar a sua rotina de estudos. Só que antes eu quero falar uma coisa para vocês, né? Quando a gente começa a estudar, a gente comete muitos erros, né? Eu cometi muitos erros, porque eu não sabia como fazer, eu não sabia como estudar. E você também deve cometer alguns erros, ou ter cometido alguns erros, né? E nesse caminho realmente existem muitos erros. Existem muitas pessoas que falam muita coisa. Existem cursinhos por aí dizendo que existe uma fórmula mágica, existe um material mágico, existe que se você fizer isso você vai ser aprovado. Tem muitos caminhos e você fica sem saber o que fazer, né? Eu cometi muitos erros na minha caminhada de estudos, principalmente no início dela. No início dela eu cometei muito, né? E nesse mundo de concurso público, quem erra o caminho e continua no erro, alonga demais a aprovação. A aprovação demora demais a chegar, porque continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, né? E isso, quem erra menos, encurta a aprovação. Isso é a lógica. Se você consegue trilhar o caminho correto,
sua aprovação está mais perto de chegar. E eu estou aqui para te mostrar esse caminho. O que é que você deve fazer para você não errar mais, para você seguir o caminho certo. Eu já errei, você não precisa errar mais, porque eu estou aqui para te ensinar, para te mostrar o caminho, tá? E a gente sabe que aqui na internet tem trilhões, né, de materiais, de tudo, de métodos mirabolantes, né, que prometem você ser aprovado com tantas horas. Eu já vi até método de estudo que você passa sem estudar. Não sei como é isso não, mas eu já vi isso na internet, tá? Cronogramas prontos. Isso é uma coisa que atrapalha demais as pessoas. Porque você pega um cronograma pronto, que foi feito para muitas pessoas, e você quer segui-lo, e aí você não consegue. Porque não é a sua rotina de vida, né? Você não consegue se encaixar a sua rotina num cronograma que foi feito para muita gente. Isso não existe, né? Eu, quando estudava, nunca consegui seguir cronograma nenhum. Eu até via na internet, eu lembro que eu até achava estranho, porque eu via os cronogramas, né? As coisas tudo enfeitadas, as coisas tudo muito organizadas, e eu não conseguia seguir. Eu tinha isso, eu achava que eu estava fazendo errado, eu achava que eu estava errada, por não conseguir seguir os cronogramas que eu via. E aí eu decidi que eu ia preparar o meu, que eu ia fazer o meu, que eu quem ia resolver como é que eu ia estudar, dependendo do que eu tinha disponível, do tempo que eu tinha disponível, né? E como eu não tinha ninguém para me orientar, eu mesma fui lá e busquei uma forma que funcionasse para mim. E uma forma básica, né? E aqui eu só digo a você uma coisa. Eu só vou dizer aqui a você. Tudo que você escutar de mim aqui foi o que eu fiz. Foi o que eu vivi e que deu certo. Se deu certo para mim. Eu sou uma pessoa normal. Eu nunca fui estudiosa. Eu nunca fui a primeira da sala. Eu nunca fui inteligente. Nunca me achei inteligente. E eu consegui. Então, tudo que eu disser aqui para você, você pode confiar, porque foi que eu vivi. Eu não vi de ninguém, eu não ouvi falar de ninguém, não foi Cicrano ou Beltrano que fez. Fui eu quem fiz, tá? Eu vivi isso. Então, assim, o que é que a prova quer da gente? O que é que a prova quer de você? Me diz. A prova quer que você acerte as questões, não é isso? Não é isso, assim, o principal de tudo, não é isso? O que é que a prova quer? Que você acerte as questões. E como é que você vai acertar as questões? Memorizando o que você estudou. Não tem jeito. É memorizar e colocar lá na hora da prova, né? Colocar nas questões, certo? Então, para a gente conseguir memorizar, a gente precisa se organizar. Organizar uma rotina de estudo. E como é que você vai fazer isso? Pega a sua vida. Como é a sua vida? O seu dia. Começa por um dia. Como é o seu dia? O seu dia de trabalho, de afazer doméstico, de tudo que você precisa fazer em casa. Como é o seu dia? Pega esse dia. Eu acordo tal hora, eu saio de tal hora para trabalhar, ou eu trabalho em casa, eu tenho filho, eu tenho que levar na escola, eu tenho que fazer isso. Tudo isso você tem que anotar. Faz uma relação de tudo que você precisa fazer de um dia, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Pronto. A partir daí, você vai começar a organizar a sua rotina. Porque você vai fazer como? Você vai tirar as suas prioridades. O trabalho é uma prioridade? É. Então, tá aqui ele. Você tem que fazer uma coisa todo dia sem negociar. Isso não é negociável. Isso também é uma prioridade. Tudo que for prioridade na sua vida, você vai ter que deixar num localzinho, no cantinho. E aí, o que é que sobrou? Qual é o tempo que você tem livre, que você sabe, que você tem aquele momento ali livre para estudar? É aí onde está o segredo. É aí onde está o segredo. Primeiro você tira as prioridades, depois você coloca o seu horário de estudos. Se você não fizer isso, você não vai conseguir estudar. Por quê? Porque você não vai conseguir incluir o estudo numa coisa que é prioridade. Você não vai conseguir. Tem gente que faz isso, mas não consegue. Consegue um dia, não consegue no outro. E aí não adianta. O estudo ele tem que ser diário. O estudo tem que ser todo dia, de preferência no mesmo horário. De preferência no mesmo horário. Porque você precisa criar um hábito. E você só vai criar um hábito, você só vai criar constância se você fizer isso todos os dias. Tá bom? Então, organiza tudo isso e deixa separado o seu horário de estudos. Lu, mas eu só tenho 1 hora de estudos dentro desse dia. Você acha que você só tem 1 hora de estudos? Você tem muito mais. Se você trabalha fora, você tem hora de almoço, não tem? Se você tem 1 hora de almoço, você almoça.
Você passa 1 hora almoçando, será? Eu sei que não. Você passa 20 minutos almoçando e o restante do tempo conversando na rede social, tomando um cafezinho, alguma coisa assim, não é verdade? Ou seja, tira 30 minutos do almoço para estudar, para revisar alguma coisa. Porque se você vem estudando durante o dia, durante a semana, com certeza você tem o que revisar. Você tem que sempre ter na sua bolsa, no seu material, que se você levar para o trabalho, algo para você revisar. Porque essas brechas são muito importantes. Se você tira todo dia meia hora para estudar, essa meia hora do almoço, olha só quanto tempo você vai estudar durante a semana. Faça as contas aí, você vai ver, tá? Então, você tem tempo sim. Outra coisa, chega em casa, faz aquilo que eu disse logo no início, se organiza para estudar mais um tempo à noite. Ah, mas eu não consigo estudar à noite, eu não tenho jeito de estudar à noite, o que é que eu faço? Acorda mais cedo. Eu acho até melhor. Minha orientação é de que você estude cedo, porque você já sai para o trabalho com o dever cumprido. Acorda 4 da manhã. Ah, eu acho tão ruim acordar 4 da manhã. Eu também sempre achei ruim acordar de madrugada. Só que eu acostumei. Eu criei o hábito e hoje eu acordo 4:30 da manhã todos os dias. Então, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Acorda mais cedo. Acorda 4 da manhã. Estuda até às 6. 2 horas de estudo pela manhã já foi muito bom. Depois disso, encontra brecha durante o dia. Estuda novamente. Se conseguir estudar à noite, um tempinho, estuda novamente. E olha só quanto tempo você estudou durante o dia. É difícil, é difícil. Mas é esse esforço que é necessário, essa dedicação que é necessária. E outra coisa, você vai achar difícil no início. Depois você vai criando o hábito e fica automático. Vai ficar mais fácil. O difícil é você conseguir criar esse hábito. Mas se você persistir, se você quiser muito, né? Aquela coisa de querer muito é muito importante nesse momento. Quando eu falo em querer muito, isso é uma das coisas que eu prezo demais, que eu falo muito. Tem um porquê e um porquê, né? Isso que eu falo sempre. Você precisa querer muito para você continuar, para você ter essa motivação de continuar, tá? Não esperem por motivação para começar, não. Não esperem por motivação, eu não tenho motivação para começar. Não vai ter nunca. Porque não é a motivação que vai fazer você começar, é a disciplina que vai fazer você começar. E essa disciplina vai criar a motivação em você. E sabe como? É assim. Você hoje faz o que você tem que fazer, né? Faz hoje. E aí você diz, nossa, que bom, eu consegui hoje. E aí você fica motivada para fazer amanhã de novo. E assim, cada dia você vai se motivando. É assim que funciona a motivação. E não você esperar que ela venha para você começar. Não faça isso. Aquela coisa, muito custa o que muito vale. Você sabe essa frase? Já viu falar nessa frase? É verdade. O concurso público é isso. Vai te custar muito, mas também ele vale muito para você depois. Não é isso? Então, vale muito a pena você querer muito. E é uma das coisas principais que você precisa ter na sua cabeça. Tem em mente. Eu quero isso. Se você decidiu agora que não é isso que você quer, então pronto. Pare agora essa aula e pode ir embora. Não tem problema. Porque não adianta você ficar aqui. Porque se você não quer, se você não tem certeza que é isso que você quer para a sua vida, não adianta você continuar, tá bom? Tem gente também que diz assim, já recebi algumas pessoas dizendo assim, ah, mas você não trabalhava o dia todo, por isso que foi fácil para você estudar, né? Eu conheço pessoas que têm o tempo todo livre, que não trabalham fora e não conseguem ser aprovada. Conheço pessoas assim. E não conseguiram até hoje. Tem gente que estudou comigo na minha época e não conseguiram ser aprovada. Então, isso não é desculpa, tá? Não é desculpa. Por que será? Pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham fora, que têm filhos, que têm marido, a gente vê muita gente assim. Eu sou um exemplo disso. E consegue passar no concurso. Porque essas pessoas querem mais do que os outros. Elas fazem por merecer ser aprovada. E você precisa fazer isso também, tá? E a gente começa com a organização da rotina. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue continuar. Você vai organizar esse seu tempo, como a gente falou aqui, e depois você vai começar a organizar um cronograma dentro do seu tempo, tá bom? Esse cronograma, ele precisa ser dentro da sua realidade, de como é a sua vida. Por isso que eu digo, olhe para a sua vida primeiro, e aí você monta um seu cronograma dentro do tempo que você tem. Não adianta eu chegar para você aqui e dizer, eu vou mandar para vocês, todos que estão aí assistindo a aula, um cronograma.
E aí eu mando. E aí? Será que você vai conseguir continuar? Será que você vai conseguir seguir esse cronograma? Esse cronograma não vai ser executável para você, porque eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é o seu dia a dia. Como é que eu vou lhe mandar um cronograma para você cumprir? Você não vai conseguir. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai se frustrar e você vai parar de estudar. É isso que vai acontecer. Dentro dessa parte de organização, de rotina de estudos, tem uma coisa também que é muito importante que você faça. Tenha o seu lugarzinho de estudar. Não precisa ser um escritório. Eu nunca tive isso. Eu estudava, vocês viram aí, já viram aí eu mostrando onde foi que eu comecei a estudar. Com uma cadeira, uma mesinha de plástico, uma cadeirinha de plástico, no meu quarto. Era assim que eu estudava. E estudei assim até eu ser aprovada. Eu nunca tive um local para estudar, tá? Então, isso é muito importante. Que você tenha esse lugar. Por quê, Lu? Porque você não precisa pensar. Você precisa eliminar da sua vida, quem estuda para concurso, eliminar todas as dificuldades que possam aparecer na sua frente, né? E se você tem o seu cantinho lá, todo prontinho, já com seu material, seu computador, com tudo organizadinho, na hora de você ir para lá estudar, você não precisa pensar onde eu vou estudar. Já vai estar lá pronto. Lu, mas na minha casa não tem espaço. Organiza um cantinho. Não dá para ficar direto lá pronto? Deixa separado tudo que você precisa. Deixa separado seu material, tudo bem organizadinho. E na hora de você estudar, você só faz levar isso para o local, tá bom? Então, isso é importante que você tenha. Você precisa ter um local que você consiga estar lá todos os dias, naquele mesmo localzinho, tá? Isso é tão importante quanto se organizar para estudar. Quando eu digo organização da rotina, isso envolve tudo. Isso envolve toda a parte de tempo, de organização de local, de como você vai se comportar naquele momento ali, tudo envolve. Tem uma coisa importantíssima nessa parte de organização que você precisa, antes de começar a estudar, saber como é que você vai fazer. O que é que você quer estudar? Qual a área que você quer estudar? Você precisa saber disso. Você precisa, pelo menos, ter uma área que vai te nortear o que você vai estudar. Não adianta você querer estudar para qualquer concurso que apareça, né? Não, eu não tenho não. Eu estudo para qualquer coisa que apareça. Tem gente que faz isso, que estuda para um Banco do Brasil, estuda para a polícia, estuda para concursos de tribunais, justiça, tudo no mundo a pessoa quer estudar. Eu lembro que teve uma época, quando eu comecei a estudar, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu queria. E logo em seguida eu decidi que eu queria estudar para a área administrativa, né? Você pode decidir área administrativa, área policial, né? Área de saúde. Você decide uma área. E aí você vai, aos poucos, filtrando o que é que você quer, né? Eu estudo para docente, carreira de docente. E aí você tem uma ampla, né? Uma ampla gama de concursos na área de docente. Só que existem concursos de docentes federais, e aí você vai acrescentar legislações que você não vai estudar se você for fazer concursos estaduais. Então, tudo isso você precisa focar. Não adianta você querer atirar para todo lado, que você não vai conseguir passar, né? Você não vai conseguir ser aprovado. Então, foca numa coisa só. Vocês sabem que o meu método é específico, né? Mais específico ainda para concursos de UFs e de IFs, tanto para a carreira docente como para a carreira de técnico, né? Porque para docente, se eu não sou docente. Por quê? Porque o método de estudar é igual, né? Tirando aquela parte didática que existe, da parte subjetiva que existe com concursos de docentes, é tudo a mesma coisa. Eu tenho mentorados que fazem, aliás, eu tenho muitas pessoas que estão estudando para concurso de docente. Já foi aprovada comigo uma menina que passou em primeiro lugar no concurso de uma universidade federal, né, Minas Gerais. Então, não tem diferença. Pode sim, eu tenho como te ajudar, eu tenho como te orientar no estudo para docente, tá bom? Outra coisa, escolha a sua área. Isso é muito importante, porque quando a gente for entrar agora em cronograma, isso vai estar muito claro para você, precisa estar muito claro para você o que é que você quer estudar, né? Porque, não, Lu, eu não sei o que fazer ainda, eu não sei o que estudar. Tudo bem, a gente vai estudar as matérias básicas. E quais são essas matérias básicas que você vai colocar no seu cronograma? As matérias básicas que todo concurso vai ser cobrado. Português, informática, raciocínio lógico, geralmente tem cobrado também. Está saindo um pouco, mas tem cobrado. A parte de direito constitucional, né? A Constituição Federal sempre vem cobrando também. E dependendo do que você tiver mais
pensando em fazer, a gente pode introduzir um direito administrativo, uma administração pública aí, tá? Isso pode ser feito, não tem problema. Mas se você já tem uma área, fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele vai fazer seu cronograma de acordo com o último edital daquilo ali que você decidiu. É muito fácil fazer isso, é muito simples de você estudar. E o ideal é o quê? É fazer isso antes do edital sair. A maioria das pessoas não estuda antes do edital sair. Pelo contrário, fica esperando o edital sair. Ai, meu Deus, cadê esse edital que não sai? Cadê esse edital que não sai? A maioria das pessoas fazem isso. Espera o edital sair. E isso é a pior coisa que você deve fazer. Você precisa estudar antes do edital sair. É o melhor cenário para você, porque quando o edital sai, você está preparado para você ser aprovado. E você, quando sai um edital, você tem 2 meses para estudar. Ninguém consegue estudar aquele tamanho de conteúdo que vem no edital com 2 meses. Não venha me dizer que é possível, porque não é possível. Quem diz a você que foi aprovado em 2 meses, não é verdade. Essa pessoa já vinha estudando. Essa pessoa já vinha estudando para outros concursos. No caso, eu podia dizer a qualquer pessoa que eu estudei, que eu fui aprovada com 2 meses de estudo. Eu podia dizer a qualquer pessoa, né? Só que não foi isso. Eu vinha estudando já, eu já vinha me preparando. Quando saiu o edital, eu já estava preparada. Eu lembro demais quando saiu o edital, que eu olhei para o edital, olhei para o conteúdo, aí fui marcando assim. Tudo que eu já tinha visto. Eu já tinha visto praticamente todo o edital. O que é que eu fiz? Apenas revisei e introduzi o que eu não tinha estudado ainda. E é isso que você deve fazer. É isso que é importante fazer. E é isso que todos deveriam fazer. Se você quiser fazer a diferença, faça isso, tá bom? E como fazer esse cronograma? Como é que eu vou organizar esse meu cronograma, Lu? Esse cronograma ele deve ser feito de acordo com o edital anterior ou com disciplinas básicas e dentro dos horários que você estabeleceu. Um cronograma simples no Excel, com dias e horários, somente. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu estudei a minha vida toda, somente assim. E aí você vai controlando as disciplinas com o seu conteúdo. Do lado lá, você vai marcando no conteúdo que você já viu. E outra, se você tem pouco tempo de estudo, não invente de estudar 2, 3 disciplinas por dia. Você não vai estudar bem, você não vai conseguir estudar bem, nenhuma das 3. Se você tem pouco tempo, se você só tem até no máximo 3 horas de estudo por dia, estude uma disciplina só e estude bem essa disciplina. Fique boa nela, fique bom nela. Isso vai valer a pena para você. Isso você vai ver como vai ser o que você deve fazer. É o correto a fazer. Você fica boa nela e vai acrescentando à medida que você for estudando, que você for pegando o ritmo de estudo. Se você tem mais de 4 horas de estudo por dia, você consegue colocar 2 disciplinas, uma maior e uma menor. E nada mais do que isso. Faça bem aquilo ali. Tem gente que estuda 5 disciplinas por dia. Não sei como. Não sei como consegue memorizar um conteúdo de 5 disciplinas que você viu durante o dia. Estuda 1 horinha, meia horinha cada disciplina. Isso não faz sentido, né? Você não consegue memorizar desse jeito. Não é a forma correta de memorizar. Aí chega na prova, não consegue responder as questões. Por que será? Porque não memorizou o que estudou. Não memorizou o que estudou, tá? E aí, nesse ponto aí, entra revisão. A gente vai falar no final da aula um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas lá no curso ZA, são 2 aulas sobre revisão, ensinando a você o passo a passo de como você deve fazer para revisar. Eu duvido alguém assistir aquelas aulas, se colocar em prática, não conseguir memorizar o que estudou. É muito difícil isso acontecer, viu? Se você fizer o que tem lá, o que eu oriento fazer para você memorizar um conteúdo, com certeza você vai memorizar, tá certo? E aí, organizar esse cronograma. Organiza o cronograma e a coisa mais importante de tudo, cumprir todos os dias. Pronto, é isso. Cumprir todos os dias. Você precisa seguir o que você mesmo estabeleceu. Não foi eu que disse, não. Foi você que olhou aí para a sua vida, para os seus horários e decidiu o que é que você podia, quando você podia estudar, qual o momento você podia estudar, tá? Não negocie esses horários que você colocou no seu cronograma por nada. Isso não vale a pena, tá? Você não adianta deixar para amanhã. Já perdeu, já passou, acabou. O tempo de hoje não volta, tá certo? Mas tem uma coisinha que eu quero dizer a vocês, como vocês podem organizar esse cronograma. É uma regrinha que eu sempre falo, tá? É assim. Se você estiver cansado no dia, estiver exausto, chegar do trabalho, ou então você não acordou muito bem, está muito cansado do dia anterior, se não é um dia que está bem bom para você, estude o que você gosta.
Estude as disciplinas que você gosta. Faça isso. O seu cronograma ele pode ser ajustável, não tem problema nenhum, tá? Ele só não pode ser, ele só não pode não ser cumprido, mas ele pode ser ajustado, tá? No dia que você tiver bem, hoje vai ser um dia que eu vou render muito nos estudos, eu vou ficar em casa de manhã só para estudar, eu estou tranquila hoje, estou com a cabeça boa, estuda o que você não gosta. Faz esse equilíbriozinho aí que você vai ver como vai funcionar. Essa regrinha eu sempre usei e essa regrinha sempre funciona. É a melhor coisa que você tem a fazer. Coloca nos dias que você não estiver bem, disciplinas que você não gosta, que você gosta, na verdade. E nos dias que você estiver bem tranquila, você coloca as disciplinas que você não gosta, aquelas que você não tem muita afinidade com elas, né? Vamos dizer, eu não gostava de estudar o quê? Raciocínio lógico. Muita gente não gosta de estudar informática, né? Então, o que a gente não gosta, a gente coloca para estudar no dia que a gente está bem. E aí a gente tenta fazer isso, que a gente consegue estudar melhor aquilo ali. Isso vale muito a pena fazer essa regrinha. Depois façam aí e me digam se não valeu a pena. E aí, para fechar essa parte de cronograma, você precisa fazer 3 perguntas a você, tá? 3 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o que é que eu vou estudar? O que é estudar? E o que é isso? São as disciplinas. Você vai ter que saber o que você vai estudar para você colocar no seu cronograma. São 3 perguntas básicas que você precisa fazer. O que estudar? São as disciplinas. Você já tem elas? Ótimo. Quando estudar? Quando é que eu vou estudar? É aquilo tudo que eu falei. Quais são os horários que você decidiu? Quais são os horários que você disse que ia estudar? Esses horários você vai deixar disponível para você colocar estas disciplinas, que foi a da primeira pergunta, tá? E a terceira pergunta é o seguinte: como estudar? Essa é a pergunta mais difícil, né? É uma estratégia de estudo, um método de estudo. Você usa alguma coisa assim? Ou você chega e estuda do jeito que dá? Da hora que dá, no momento que dá vontade, estuda somente quando tem vontade ou quando dá. Muita gente estuda só quando dá. Eu sei disso, né? E aí, a partir dessas 3 perguntas, você monta o seu cronograma. Você monta o seu estudo, o seu dia a dia de estudo. E aí entra nessa parte de método de estudo, né? Vamos entrar nessa parte de método de estudo, de material, de como é que eu vou fazer isso, o que é que eu faço, Lu, pelo amor de Deus. Muita gente fica doidinha sem saber o que fazer. Primeiro eu quero contar uma historinha sobre mim. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha material, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu não tinha material, eu nunca comprei material de cursinho. Eu comecei sem saber de nada, eu comecei com uma apostila de banca de revista, né? Casa da apostila da Nova, inclusive. E eu não tinha nada. Eu tinha um livro de direito administrativo do meu marido. Meu marido fazia, na época, direito. E ele tinha um livro didático, né? Um livro didático de direito administrativo. E eu peguei esse livro para tentar pegar dele o que dava para pegar. O que dava para pegar, eu estudava por ele. Busquei muita coisa na internet. Muita coisa na internet. E todas as legislações federais eu imprimi. Todas as legislações federais eu imprimi do site do Planalto. E foi assim que eu comecei a estudar. E logo depois eu descobri que no Facebook, na época, tinha grupos de concursos, né? E eu entrei para esses grupos. E dentro desses grupos, naquela época, a gente conseguia pegar materiais, pegar aulas. Eu até hoje tenho aulas que eu peguei naquela época, que as pessoas davam, né? Ninguém vendia, as pessoas davam. A gente fazia trocas, né, de material. E algumas delas eu peguei. Eu tenho algumas aulas de direito administrativo, tenho algumas aulas de direito constitucional, de administração pública. Eu tenho um curso completo de administração pública que até hoje ele está valendo, de uma professora chamada Elizabeth Moreira, que é uma professora maravilhosa, que tudo que eu aprendi de administração pública foi ela. E eu comprei o livro dela logo em seguida. O livro é esse aqui, para quem tiver interesse. Essa professora é maravilhosa, tá, gente? Eu aprendi tudo que eu sei de administração pública com ela. E ela tem uma didática maravilhosa para você não esquecer na hora da prova. Então, quem não tiver nenhum curso, quem não tiver nenhum material de administração pública, fala comigo depois, que eu mando esse curso completo. É um curso em videoaulas, tá? Eu mando para qualquer pessoa que tiver interesse. Mas se você já tiver material, você continue com o seu material. Porque a gente vai falar sobre material agora e isso é muito importante. Siga sempre pelo seu material. Sempre por um material. Sabe aquela coisa assim? Todo mundo manda coisa pra gente. Eu lembro que eu também tinha isso.
Manda no Drive, manda apostila, manda PDF, manda coisa e vai mandando e você vai juntando, você vai guardando, você vai guardando. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu material de direito administrativo? Como você estuda direito administrativo? Você tem um material que você segue por ele sempre, porque você sabe que direito administrativo você estuda para qualquer concurso e é praticamente a mesma coisa. Um concurso cobra mais coisas, outro menos coisa, mas é tudo a mesma coisa. Ou seja, você pode muito bem ter um material só e seguir sempre por ele. E foi assim que eu fiz, sem saber o que eu estava fazendo, sem saber nem o que eu estava fazendo, eu fazia a coisa certa, porque eu acreditava que fazendo isso estava dando resultado para mim. Como? Eu tinha meu material, eu preparei todo o meu material e eu seguia só com esse material que eu tinha para fazer qualquer concurso que aparecesse. Eu não tinha uma área, eu não sabia o que eu ia fazer. A área administrativa podia ser de tribunal, podia ser de universidades e institutos federais, né? Que eu tinha isso na minha cabeça. Então, todo esse material que eu tinha, eu podia estudar para qualquer concurso que aparecesse nessa área. Então, siga sempre pelo mesmo material, construa o seu material. Eu ensino lá no ZA como você vai construir esse material, como é que você deve fazer, como estudar por PDF, como estudar por videoaula, tudo isso eu vou ensinar, tudo isso eu ensino lá, tá? Então, se você não sabe construir esse material, não sabe organizar um material para seguir, tudo isso tem lá no curso, tá certo? E eu vou ensinar a você. Outra coisa importante é esses materiais do Estratégia, do Gran Curso, são muito grandes, né? Todo mundo reclama. Nossa, é muita coisa, eu não consigo dar conta daquilo. Mas aí eu fico pensando uma coisa, minha gente. Será que é preciso você se esforçar desse jeito, comprar esse curso? Eu sei que a maioria hoje tem. Todo mundo que chega pra mim já tem. Ou Gran ou Estratégia. Todo mundo tem, tá? E eu não digo que é ruim, não. Não, são cursos bons. Talvez se eu fosse começar a estudar hoje, talvez eu comprasse. Na época eu não podia comprar, era muito caro. Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? E aí, será que é preciso isso? Eu passei no concurso sem ter esse material, sem precisar disso. Eu fiz o meu material, eu construí todo o meu material para ser aprovado em concurso. Então não quer dizer que tem que ter um curso desse. Não, isso não quer dizer nada. Se você tem esse material do cursinho e você não sabe usar, não adianta de nada. Não vai adiantar de nada você ter esse material. Então, não vale. Não é só isso que vale, na verdade, né? Se você tem esse material, tudo bem, você estuda por ele. Não tem problema. Agora, realmente, é um material muito grande. Eu não sei se é muito necessário esse material todo para você estudar para o concurso e ser aprovado. Eu não sei, porque eu não precisei disso para ser aprovada, né? Só que aí você tem um material desse e você tem PDF e você tem videoaula. Você não precisa estudar os dois, de jeito nenhum. Você tem que escolher o que você vai estudar. Você vai estudar por videoaula ou por PDF. Isso eu digo em uma disciplina, tá? Você pode mudar isso em cada disciplina que você for estudar. Você vai estudar como? Pelo PDF ou pela videoaula? Escolha. E a partir daí você segue sempre um caminho só, tá? E aí você tem que saber estudar por videoaula, você também tem que saber estudar por PDF, né? Estudar por PDF não é pegar o PDF e resumir de novo o PDF. De jeito nenhum. Tem muita gente que faz isso. Pega o PDF e vai copiando o PDF. Minha gente, o PDF já está pronto. O PDF já é um resumo. Mesmo daquele tamanhão, né, que tem lá no Estratégia ou no Gran. Já é um resumo. Não tem que fazer isso. O PDF é só você pegar e estudar. E como estudar? Estudar com método, estudar da forma correta. Que eu ensino lá no ZA também a você fazer isso. A saber como você estudar um PDF. A saber como pegar uma legislação federal, uma legislação 8.112, uma legislação 9784, o código de ética. Como é que eu vou estudar tudo isso? Para memorizar o conteúdo. Estudar por estudar, qualquer um estuda. Mas como é que eu vou estudar para memorizar o conteúdo? Sabendo estudar, estudando com método. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa que aconteceu comigo. O Código de Ética, o decreto 1171. Todos vocês que estudam para concursos federais já devem ter estudado esse código, né? E aí eu lembro que eu estudava, né? Eu estudei o Código de Ética, eu sabia aquele Código de Ética de trás para frente, de frente para trás. Eu sabia tudo daquele código, tudo. Sabia muito ele. Eu estudei aquele código, eu tenho ele até hoje, todo marcadinho, todo estruturado, todo anotado, com tudo direitinho. Tudo bem, sabia de tudo, né? Quando eu passei no concurso, quando eu vim agora para o UFPB, eu fui para um setor que se chama Comissão de Ética Pública, né? E aí, o que é que faz essa comissão?
justamente o que está lá no Código de Ética. E eu precisei, quando eu cheguei lá, pegar o Código de Ética novamente. E aí lá tem um Código de Ética. E eu peguei esse Código de Ética. Quando eu peguei o Código de Ética e abri, tudo branquinho, tudo limpinho, né? Tudo organizadinho, eu fiquei totalmente desestruturada. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia lembrar de nada, eu não conseguia nem ler direito. Acreditem em mim, eu não consegui. Por quê? Porque o código estava branco, estava simples, do jeito que ele estava lá naquele momento, naquele papel ali. Ele não tinha as anotações, ele não tinha minhas estruturações, ele não tinha minhas marcações e eu não sabia estudar mais. Eu não conseguia memorizar nada que estava ali, eu não conseguia me lembrar de nada que estava ali. E eu disse, meu Deus, que coisa estranha. Foi um sentimento tão ruim que eu senti na hora que eu peguei aquele código, que eu disse, parece que eu nunca vi isso. Parecia que eu olhando para aquilo ali, que era a primeira vez que eu estava vendo. Olha só, isso como é importante. Vocês precisam ter o seu material estruturado. Vocês precisam se envolver, personalizar o seu material, para que ele fique com a sua cara. Porque se você pega outro, vai acontecer isso que aconteceu comigo. Parece que é novo, coisa nova, que eu nunca vi. E é por isso que eu digo a você, e a gente entra nesse momento na parte de revisão. Como é que você revisa um material que você está estudando? Pelo mesmo material que você se organizou para estudar. E a prova está aí no que eu disse a você agora. Se você tem todo o seu material e você diz assim, você estudou tudo aquilo ali, né? Eu vou dar o exemplo do Código de Ética. Você passou o tempo todo estudando esse Código de Ética, tal. Ai, que maravilha, sei muita coisa, fiz questões, acertei tudo. Aí, chegando perto da prova, uma pessoa manda para você, olha, eu vou te mandar aqui um PDF de revisão para a prova do Código de Ética. Aí você vai lá. O que é que vai acontecer? Você acha que você vai revisar? Você acha que você vai memorizar o que você estudou, passou o tempo todo estudando? Vai acontecer o que aconteceu comigo. Você vai se perder. Você vai começar de novo. Você vai pegar um material novo, limpo, e isso não vai lhe ajudar a memorizar. Pelo contrário, vai lhe atrapalhar. Porque aquilo ali é outro material. Você vai começar de novo a estudar. Porque o que é revisar? É rever o que você já viu. E isso não quer dizer apenas ao conteúdo em si. Isso quer dizer ao que você preparou para estudar. Entenderam agora? Por isso que eu digo, estuda e revisa o seu material. É por isso que é importante você preparar o seu material. Você ter o seu material preparado para você revisar. Porque essa revisão ela tem que ser diária. Lá no ZEA eu ensino como você fazer essa revisão. Diária, você tem que fazer todos os dias uma revisão. Não é para passar uma semana estudando e revisar só lá na frente, não. Todo dia revisa o que estudou. Todo dia revisa o que estudou. Você tem que estar em contato direto com o material para você conseguir memorizar. Eu digo que nosso cérebro ele tem gavetinhas, tá? E se ele percebe que você não está entrando em contato com uma coisa, com aquele material ali, ele vai botando lá para trás. Ah, isso não é importante não, eu vou deixar para trás esse material, essa informação não é importante porque ela não está pegando nela sempre, isso não é importante para ela. E ele vai botando para trás essa informação. Quando chega na hora da prova, essa informação está lá para trás, você não consegue pegá-la de volta. Entenderam? Todas essas gavetinhas, elas têm que estar o tempo todo assim, ó. Todo o tempo se movimentando dentro do seu cérebro. Com tudo que você vai estudando. Precisa estar sempre claro, muito, muito claro para você. Tá bom? Então, isso com relação à revisão é muito importante que você saiba. Como é que eu vou fazer isso, Lu? Me diz, pelo amor de Deus, como é que eu vou memorizar esse conteúdo? Como é que eu vou revisar isso? Como é que eu vou fazer isso? É muito difícil para mim. Eu sei que é difícil mesmo. Difícil para todo mundo. Só que eu quando estudei, eu organizei um jeito de você fazer isso, um método de você fazer isso com critérios, né? Que é marcando o seu material com cores, com marca-textos. Isso mesmo. Eu usei 4 cores de marca-textos. E dentro dessas cores, cada uma tem um critério de cor, do que você fazer com essa cor. Tem muita gente que usa a marca-texto amarelo. A maioria das pessoas, né? Usa a marca-texto amarelo. Ah, é porque é bonitinho, vou deixar o meu material bem ajeitadinho, bem organizado, bem bonito. Só que não adianta de nada. Não adianta de nada. Toda marcação ela tem que ter um porquê de ser marcado. O porquê de você marcar. E eu tenho esse critério. Eu tenho nas minhas marcações, que tem uma aula só sobre isso lá no ZA também.
Eu ensino como você faz para marcar esse material. Como é que você vai marcar esse material? O que é que você deve fazer para marcar esse material? Quais são esses critérios que eu usei para marcar esse material meu? Que é tudo marcadinho, tudo organizadinho. Porque quando você olha, você vai lembrar do que você marcou. E isso, sabe o que é isso? Importante na hora da prova? A memória visual. Essa memória visual é super importante. Porque eu garanto para você, porque aconteceu comigo. Quando chega na hora da prova, a gente vai lembrar. É como se fosse uma fotografia daquilo que a gente estudou na nossa cabeça. E a gente não pensa muito, a gente não tem dificuldade de lembrar. Porque você vai ver a foto. Você vai ver a foto. É impressionante, gente. Isso é verdade. Aconteceu comigo, sempre aconteceu comigo. Eu lembrava. É tanto que eu lembrava até da página. Eu lembrava do local que estava a informação. Se era mais para cima ou mais para baixo do material. Tudo isso eu me lembrava. E por quê? Porque eu organizei o meu material bem direitinho. Com marcações, com anotações, estruturando o material. Foi isso que eu fiz. E é isso que você precisa fazer. Para você conseguir memorizar, tá? E essa memorização, ela tá ligada à repetição. Não tem jeito. Se você não repetir, você não memoriza. Quantas vezes eu tenho que ler esse material, Lu? Quantas vezes eu tenho que ler esse material? Quantas vezes eu preciso marcar esse material? Quantas vezes eu preciso olhar para ele? Muitas e muitas e muitas vezes. Exaustivamente. Eu lembro que quando eu estudava a Lei 8666, né, a Lei do Capeta, como chama, a Lei de Licitação, que agora é a outra, mudou, eu não conseguia mais olhar para ela. Eu lembro tanto. Eu dizia para mim mesma, eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais olhar para isso. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que continuar ainda. Porque ainda não está na hora de parar. Não tem que parar. Quando você sentir que você já viu demais, continue ainda mais. É assim, a regra é essa. Já viu demais, continua ainda mais. Tem gente que me diz, eu já li a Lei 8.112 3 vezes. O que é que isso quer dizer? Nada. 3 vezes não é nada. Você com certeza não vai saber me dizer uma data que eu lhe perguntar, um prazo que eu lhe perguntar daquela lei. Você vai se confundir. Por quê? 9784 tem prazos muito parecidos. 8.112 tem prazos parecidos. 8429 tem prazos parecidos. E agora? Como é que vai ser? Se você não repetir, se você não memorizar, se você não está realmente repetindo aquilo ali exaustivamente, você vai se confundir. E é isso que a prova quer. É isso que a prova faz. A prova traz pontos parecidos para confundir mesmo você. A repetição é muito importante na hora de memorizar, tá bom? Ela precisa ser feita diariamente, ela precisa ser feita frequentemente. Você tem que ter esse contato com o material direto. Com certeza, direto, tá? Fazer questão não é revisar. Cuidado. Muita gente acha que fazer questão é revisar. Fazer questão não é revisar. O que é fazer questão? É complementar, é controlar o que você está estudando. Somente isso. E como que isso acontece? Como é que lá eu ensino no ZEAC, como é que você deve fazer essas etapas do estudo? Você deve fazer um estudo ativo, você deve fazer uma revisão e você deve fazer questões, não é assim? Então, na hora de você fazer questões, você vai controlar aquilo que você estudou naquele dia. Quando eu estudei, eu fazia assim. Eu estudava, eu revisava e fazia questões, tudo no mesmo dia. Por quê? Eu tinha controle no final do que eu estudei. Eu ia saber o que eu estudei. Se eu tinha estudado bem, se eu tinha pulado alguma coisa, se tinha alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Na hora de fazer questões, vai acontecer o seguinte, 2 coisas. Ou você chega na questão e você... Aliás, são 3 coisas, né? Ou você chega na questão e você acerta, maravilha. Você memorizou, você acertou, tá tudo perfeito. Vai ter a segunda opção que vai acontecer, que isso acontece muito. Sabe o que é? Você vai chegar na questão e vai dizer, nossa, eu já vi isso. Eu lembro disso, mas eu não sei a resposta. Me deu um branco agora, eu não consigo mais lembrar isso, meu Deus. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não memorizou o assunto. E o que é que você tem que fazer? Vai lá agora no seu material, vai lá agora, para na mesma hora que você estiver fazendo a questão. E vai lá, e vai memorizar aquilo ali. E eu garanto a você, nunca mais você vai errar. Nunca mais você vai errar essa questão. Isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Mas tem outra coisa que vai acontecer quando você for fazer questões. Sabe o que é? Você vai pegar a questão e vai dizer pra você, meu Deus, nunca vi isso. Nunca, no meu material não tem isso não. Será que isso faz parte mesmo desse conteúdo? No meu material não tem. O que é que você deve fazer?
Você realmente não estudou, porque você não viu, você não lembra nada, você nunca viu aquilo ali. O que você vai fazer? É a hora de você mudar de material, de você ir buscar em outro material. É a hora de você fazer isso. Você vai buscar aquele assunto em algum canto e vai trazer para o seu material. Você vai deixar ali, ó. Vai trazer, grampeia, escreve, faz o que for. Guarda lá no seu material. Por quê? Quando você for revisar, você vai estar com ele lá agora. Você nunca mais vai errar essa questão também. Mas tem que ser na mesma hora. Busca na hora aquilo ali. Não deixa para depois, porque depois você não vai fazer mais. Tá bom? Então, quando você for fazer questões, existem as 3 coisas que vai acontecer. Ou você acerta, ou você não lembra, ou você nunca viu. E isso é que serve as questões, para controlar o seu estudo, complementar o seu estudo, só para isso. Não é revisar. Não inventem de revisar por questões, porque isso não existe, tá? Não existe. E aí, como é que você vai revisar uma coisa que você nunca viu antes, né? Não pode. Você tem que revisar o que você já viu, certo? Lá dentro do curso GA tem tudo isso explicando para vocês, certo? O que é que eu quero que vocês entendam agora nesse momento? Que tudo isso que eu conversei com vocês hoje, que tudo isso que eu mostrei para vocês hoje, é possível de se fazer. Só basta você querer. Só basta você decidir que você quer fazer isso agora. Você quer mudar a sua vida fazendo isso. Eu disse a vocês alguma coisa que fora do comum, fora assim do normal. Eu não falei para vocês nada demais aqui. Eu falei tudo que eu falei para vocês. É o básico. É o básico que deve ser feito. Só que a maioria das pessoas não quer fazer nem o básico bem feito. Esse é o segredo da aprovação.